começa a viver nesse estresse, né, diariamente, com os picos muito altos. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Depois, se vocês quiserem, pede ali pra gente, eu envio para vocês até as fotos para comprovar de que não é mentira. Isso é bem sério. Prestem atenção no que será dito agora e testemunhado. Testemunhado. Eu tinha, desde nova, sem planejar, eu comecei a empreender. O Wagner sempre me incentivou e eu nunca pensei que eu tinha 19 anos eu ia empreender. Embora minha família é de empreendedores, mas aí eu dava aula de inglês em 4 escolas diferentes lá em Caxias e me deslocava de um lado para o outro e tal. E eu não gostei de dar aula só com livro e na época era CD, né? Eu levava o rádio para botar o CD, ouvir os áudios e repetir, repetir. Sempre gostei de dar aula com muita coisa engraçada e material grande, enfim. Lúdico. É, lúdico. E o porta-malas do nosso carro vivia como se fosse um porta-mala, era um guarda-roupa. Eu sempre olhava para o carro e pensava que ela ia fugir de casa. De tanta coisa que tinha. Quando eu ia ensinar comida, eu dava uma sacola cheia de lata de leite e tal. Porque aí a gente vai usar todos os sentidos. O físico, tal, tátil, né? Então, todos os sentidos. Resumindo, era muito material sempre para lá e para cá, embora tudo organizado, ficava uma bagunça o carro e tal. E ele, de um problema, ele viu uma solução, uma ideia, né? Ele disse, por que tu não abre tua própria escola? Eu disse, capaz, mas nem pensar. E aí demorou um ano e pouco, para eu realmente ver o meu gasto de gasolina em Caxias. O tamanho que é Caxias do Sul, né? 600 mil habitantes praticamente, ir e voltar lá, quem mora em Caxias, lá no Desvio Risso, ir para São Ciro, para na REC. Meu Deus, era 2 horas quase no trânsito para ir de um cliente para o outro. Então, eu aloquei uma sala comercial bem ali no centro, e quando eu vi, eu estava com quase 50 alunos particulares. E aí, por bênção de Deus, comecei a contratar professor, funcionário, só que, gente, eu tinha 20 anos de idade. Eu não tinha noção de nada, de contabilidade e tudo, então eu tive que ir atrás, né, de tudo isso, e com ali 22 anos. E aí, pela graça de Deus, eu tinha vários clientes, vários alunos e também empresas. Tinha várias empresas que eu atendia. E eu entendi que eu tinha que desacelerar um pouquinho, porque eu estava enlouquecida, né? Dando muita aula mesmo com 5 funcionários já. E aí, então, certo dia, uma funcionária chegou atrasada em um dos clientes, que era uma empresa enorme lá em Caxias. Então, ai, Jesus. Daí, no outro dia, a mesma funcionária não foi, não avisou. E era uma das melhores que eu tinha, assim. Resumindo, uma não foi lá, outra não foi aqui e tal, e avisa e chega atrasado e cobra pagamento e pessoas que não pagam. Pessoas que não pagam. Quem é empreendedor sabe. Só que eu tinha 22 anos, eu não tinha noção dessas coisas. E aí, o Wagner queria, né, a gente estava com planos de a gente trabalhar junto, mas ele ainda, né, era supervisor geral lá na empresa dele, então, coordenador geral, ele ainda não podia, né, ficar só me ajudando. Aí, resumindo, num sábado, eu fui de tarde, eu disse, vou ter que fazer uma sonequinha, eu estou muito cansada. Trabalhei também no sábado o dia inteiro. E eu acordei com o rosto todo enformigado. O bichinho me picou, tipo Davi ali, né, esse fim de semana. O bichinho me picou, tava coçando e quando eu coçava eu não sentia. Aí eu pedi pro Wagner, eu tô bem? O Wagner disse, sim, tá tudo bem, não tem nada, você não tá vermelho? Ele, não. E aí passou o sábado, e aí naquela noite a gente ia tocar na igreja, a gente foi pro culto e na saída tinha pastel. E daí eu fui morder o pastel. Quando eu mordi o pastel, todo guisado, carne moída aqui, né? Carne moída, caiu toda a carne moída. Ela babou tudo. Babei tudo. E aí eu fui tomar refri e caía o refri. Tipo, eu disse, Wagner, eu não tô bem, me leva pro hospital. Eu pensei que era um AVC, né? Sei lá, começou a paralisar. Que é a mesma... Né? E daí, quando eu cheguei no hospital, a médica disse assim, é paralisia facial. Quando eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, né? Eu pensei, paralisia cerebral, o que ela falou, né? E nisso meus pais já vieram correndo, já era bem tarde, de noite, já me botaram numa cadeira de roda e me levaram lá pra dentro. Você foi comigo lá dentro? Nem foi, eu acho, né? Aí já me botaram um monte de injeção, um monte de coisa, sei lá o quê. E aí, mas eles estavam calmos, assim, né? Então eu disse, gente, o que tá acontecendo, né? Daí aí a médica falou, pediram para um outro médico vir também. Resumindo, né? Pediram para eu rir, fazer vários testes, mas nem precisava. Depois todo mundo entrou na sala, eu lembro.
Então, eu tive uma paralisia facial, ou paralisia de Bell, e o médico, o neuro, então depois eu fui para um neuro específico, causado por estresse, né? Então, eu estava bem estressadinha e eu tive o rosto deformado. Não se sabia se iria voltar logo, se iria voltar e se voltasse logo. Então, o meu pensamento naqueles dias foram assim, poxa, eu vou ter que dar um jeito de me acalmar. E tudo acontecendo na minha empresa, né? Eu vou ter que dar um jeito de me acalmar. Porque se eu não me acalmar, não vou voltar nunca ao normal. Aí foram injeções de corticoide, 10 injeções de corticoide, todo dia fazendo fisioterapia, enfim. Então, assim, o que eu tenho para dizer? O estresse, ele é horrível, né, a longo prazo. Então, foi dali que surgiu tudo isso. Se eu pensei, se os meus pensamentos puderam me deformar, eu fiquei quase 6 meses com o rosto assim, eu quero usar esses pensamentos para me alavancar. Eu só não sei como, mas eu vou estudar, eu vou achar como. Enfim, eu fiquei uns 6, 7 meses para melhorar, assim, 90%. Depois a gente veio morar aqui, daí já era calor também, depois ajudou bastante. Mas foi muita medicação, foi muita... E teve crise de pânico também, né? Daí começou crise de pânico, verdade. E olha como